Boa noite, pessoal. Vamos lá. Sexta-feira, mais uma. Tempo voando, parece que foi ontem que tivemos a nossa live da semana passada, mas já se foi aí mais 7 dias, né? Estamos hoje aí no dia 25 de setembro. Vamos dar início a mais uma temática dessa noite, desejando uma noite de muito proveito para todos aqueles que vão assistir ao vivo ou um momento de grande auxílio e crescimento para aqueles que não assistirão. Bom, o tema de hoje, amigos e amigas, é referente sobre crenças, né? Quais são as suas crenças? No que você crê, o que você acredita? E bom, alguns podem estar se questionando. Bom, hoje ele vai falar sobre consolidar ou aquilo que a gente acredita, nossas crenças, né? Nossos credos. E novamente, para variar, eu vou vir de uma forma diferente, saindo do contexto padrão. E vou trabalhar diante de uma ótica de que crenças não são bem-vindas, de certa forma. Que crenças devem ser abdicadas com o passar do tempo. E que crenças, na maior das vezes, traz mais prejuízo do que algum tipo de acréscimo. Por que isso? Por que eu refiro? Porque eu estou mencionando isso porque algumas pessoas dizem, bom, eu creio. Tem algumas pessoas que trabalham diante da ótica de orgulho, né? Eu creio nisso, eu acredito nisso, eu sou fervorosamente crente naquela questão. Eu digo, crer, ter crenças, geram sempre limites. Toda crença, amigos e amigas, trabalha diante de uma ótica de limitação. E essa limitação sempre age de duas formas. Ou ela realmente trabalha com o intuito de limitar, de você criar uma crença limitadora, ou aquela crença que você entende como útil, na verdade ela é um suporte que limita o seu crescimento ou a sua evolução. Mas vamos lá, vamos com calma, com tempo, tentando explicar tudo isso. Mas tenha certo, quem quer crescer, quem quer avançar na sua caminhada, certamente vai ter que abdicar das crenças. Porque crer não é suficiente, crer é limitar. Porque vamos lá, crença é um estado de crer ou acreditar em alguma coisa. Quem crê toma uma verdade, confia em algo que foi dito. Aquele que acredita se convence por algo externo. Então, você tem uma certeza de repente. Você não tem aquela questão básica de fato aquilo te pertence. Porque nós temos que trabalhar pertencimento, não crença. Quem crê, acredita que aquilo de fato possa ser verdade. Quem crê, crê de algo que foi dito por alguém. Quem crê e tem crenças trabalha diante de algo externo e não interno. Quem crê trabalha de algo técnico e não essencial. E a crença, como eu referi, ela trabalha sempre de duas nuances limitadoras. Tanto que existem já por algumas doutrinas e algumas teorias filosóficas espirituais e até mesmo da psicologia que existem crenças limitadoras. São crenças que tu te coloca como forma de te limitar diante de medos. Tu crê naquilo como uma forma conveniente e aquilo faz com que o teu crescimento seja limitado. E tem aquelas crenças básicas que são aquelas que parecem ser positivas, que nada mais são do que bengalas. Toda crença tem essa questão básica que parece positiva, ela é meramente uma bengala. E bengala é aquilo. Ela é útil, mas não eficaz. Porque diante da tua evolução como ser, como pessoa, você precisa buscar a essência, o ser. E quem crê não é, ele acredita. Isso é uma realidade, são duas coisas distintas. Eu sou isso e eu creio isso, nisso,
São coisas diferentes. São totalmente distintos. É como eu estou falando. Você precisa trabalhar o eu sou isso, não eu creio nisso. Porque as questões de crenças positivas ou que parecem ser corretas, basicamente é uma bengala. É como você escolher entre fazer um tratamento físico, uma boa alimentação, uma reeducação e caminhar pelas próprias pernas, ou diante de uma crença você pegar uma bengala e caminhar com ela, porque os dois vão chegar no seu destino, um mais rápido, outro mais devagar, mas tu chega. O grande detalhe da bengala é que um dia ela parte ou ela apodrece, e quando ocorre isso, você volta àquele estado anterior, perde a sua capacidade de locomoção, é abandonado e volta a ser aquilo que era. É meramente um subterfúgio. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a primeira crença, as crenças limitadoras. O que mais se tem são crenças limitadoras. A primeira crença limitadora é que eu não posso. Crer e não poder. Isso não existe. Ninguém é limitado, ninguém é finito. Você tem capacidade de tudo. A única questão é que você trabalha uma crença para que você não corra riscos. Não posso. Por que você não pode? Porque é algo que você quer acreditar, porque é uma crença que você criou diante de uma realidade que foi posta e foi aprovada por você como forma de adequação. Eu creio. Crenças limitadoras. Primeira crença limitadora que eu quero trabalhar. Você crê que a vida é eterna, você é eterno. Você acredita que existe vida após a morte, você sabe que seu espírito é eterno. Você é eterno. Há uma grande diferença. Porque aquele que crê que há vida após a morte, ele não tem certeza. Ele acredita que seja assim, porque falaram e pareceu convincente. Mas sem sombra de dúvidas, no primeiro momento que aparecer uma dúvida, ele pula fora do barco. Porque é a bengala. A bengala, como eu refiro, no momento que ela apodrece, ela quebra, tu cai no chão. Tu perde o teu apoio, o teu suporte. E é o que ocorre com as crenças. Ah, eu sou espírita, eu acredito em vida após a morte. Então, se tu acredita em vida após a morte, se tu é um espírito eterno, por que tu não trabalha como forma eterna? Por que tu te limita a essa vida, às questões materiais? Se tu realmente é eterno e você já pratica o eterno que é você, por que você já não está liberto das questões materiais, das questões mundanas, daquilo que importa? Por que você já não trabalha visando após a morte, não só essa vida? Por quê? Porque existe crença. E crença limita, porque fica cômodo. Ah, eu creio na vida após a morte. Então isso te traz uma certa confiança, uma certa segurança e uma certa tranquilidade, mas na prática não há resultado, porque você não é. Você ainda não é um ser. Você não é imortal. Porque no fim das contas, você crê na imortalidade, mas ainda é mortal. Porque fica naquele mundo. No momento que você prioriza todas as questões materiais, renega seu lado espiritual, que você nem pensa o que vai acontecer com você após a morte, o que te espera lá, você crê. E crença limitadora. Porque na verdade você tem que ser imortal. No momento que te perguntam, quando te dizem você crê na imortalidade, você diz eu não creio na imortalidade, eu sou imortal. E são coisas totalmente distintas, como eu venho referido, porque nós trabalhamos diante de crenças, e crenças limitam-se, porque quem crê, crê de forma limitada, de forma superficial, de forma convencional, e aquilo vem de fora. Eu entendo como uma verdade, me serve, mas a verdade eu não sou aquilo. Porque quem é, não crê, ele é. Aquilo é nato dele, é natural. E aí vem uma questão de crendice, principalmente muita crendice que dizem, né, natural, é nato, né? As pessoas dizem, eu sou burra, eu creio que sou burra. Por quê? Porque o outro é inteligente, isso é nato. Isso é uma crendice de limitação.
Porque é mais fácil se taxar como burra do que de fato ir atrás do trabalho, do sacrifício, do estudo e principalmente do erro. Outra crença extremamente negativa e limitadora é dizer: eu creio na perfeição. Eu tenho que ser perfeito. Não existe isso. Porque realmente, isso só crer, porque tu não tem como acreditar, porque não existe alguém perfeito. Não tem como dizer eu sou perfeito. Você crê na perfeição. E nessa crendice de que todo mundo tem que ser perfeito, se cria uma ilusão. Uma ilusão de que tem que ser perfeito. E isso não existe. E no momento que você trabalha aquela questão de crendice, você cria diante da perfeição outra crendice. Quem é perfeito é gente, é sobre-humano, é Deus, é diferenciado, é abençoado. Outra crença limitadora. Não existe isso. Não existe pessoa abençoada, diferenciada, excepcional. Outra crendice limitadora, que se tem, se divaga e se trabalha. Eu creio naquele ser sobrenatural. Não existe ser sobrenatural. Não existe ser diferente do outro soberano e superior. Não existe isso. Mas é uma crença limitadora, na qual eu prefiro crer nisso do que de fato ser aquilo. Porque é melhor crer do que ser, porque é mais cômodo, porque tu limita. É mais fácil eu crer que o outro é inteligente e que não tem como alcançar ele do que eu trabalhar o meu esforço, a minha modificação de ser diferente. Porque é o que eu creio. E crendice é crendice. Eu creio que eu sou burro. Ninguém é burro. Não existe burrice. Existe falta de conhecimento. Ninguém pode dizer eu sou burro. Porque de fato não é. É uma crendice que tu cria. É melhor se taxar como burro, crer que é burro, do que de fato chegar lá e ir atrás das oportunidades e principalmente falhar. Porque aquele que crê que é burro, ele tem medo do fracasso. Mas aquele que tem medo do fracasso já fracassou, porque nem tentou. E limita-se, porque ele crê que ele é burro. Crendice. Crer. Eu creio que sou burro. Então, burro serei. Mas não, meu amigo, você só crê porque ninguém é burro. Existe preguiça, existe estado letárgico, existe sono, mas não existe burrice. Porque todo mundo pode, todo mundo é capaz. Todo mundo tem condições de ser alguém diferente. O problema é que nós cremos em coisas absurdas. A crendice popular é o que mais tem aí. Uma das piores crendices é que pessoas nascem inteligentes fora da curva e que é burrice alguém que se esforça, que se dedica a estudar. Que o exitoso é aquele que não trabalha, aquele que não se esforça, aquele que não soa. Crendice. Porque é limitador, porque é uma crença limitadora, porque eu me conformo com isso. É mais fácil eu dizer que o outro é inteligente, que o outro é um Deus, que o outro é fora da curva, do que de fato eu criar a capacidade e o desenvolvimento para trabalhar, para eu me esforçar e principalmente para eu trabalhar minha arrogância e medo de falhar. Porque existem várias crendices. A crendice do não poder falhar, não poder errar. Isso é crendice. Isso é credo. Ninguém pode se acreditar nisso. Isso não pode ser verossímil. Porque o erro faz parte da caminhada. Porque não podemos crer que existe perfeição. Não existe perfeição. Não existe um ser perfeito. O que existe na Terra, no máximo, são seres que caminharam mais. Que diante da sua caminhada, da sua evolução, eles hoje estão mais aptos. Mas o que existe é aptidão, não inteligência, não soberania, não algo diferente. Simplesmente é isso. Eles estão trabalhando há mais tempo. Mas é mais fácil eu crer que ele é fora da curva, que ele é diferenciado, porque assim eu me acomodo diante da minha situação e digo, bom, realmente, eu não sou inteligente, eu não sou capaz, eu não sou bom. Crença. Crença limitadora.
E temos que acabar com crenças, porque essas crenças nunca vão te trazer qualquer coisa positiva ou produtiva. Porque todos nós somos capazes. Todo mundo tem condições de chegar onde quiser. Basta ser, não crer. Porque quem é, trabalha. Quem é, constrói. Quem é, desenvolve. Mas vivemos no mundo das crenças. Crenças que limitam, crenças negativas. Outra crença absurda é dizer que a culpa é benéfica. Culpa não serve para nada. Culpa não traz qualquer resultado na tua evolução. Porque quem crê em culpa e que crê que culpa é importante, fica diante do remorso. Quem crê em culpa não admite o erro. Novamente voltamos. A crença da impossibilidade do erro. Erro é natural. Erro faz parte da tua caminhada. Erro é crescimento. Erro é entender que se fez e que não se deve mais fazer e prosseguir. Mas não, a crendice é aquela, êxito. Eu creio que na verdade o sucesso, a felicidade está no êxito, na ascensão, na felicidade. Mas o que é crer? Você crer é o quê? Você fala, qual é a minha crença de felicidade? Mas você sabe o que de fato é ser feliz? Não, porque nossas crenças trabalham de forma limitada, trabalhamos de forma limitada, totalmente aquém do que deveria ser. Crenças e mais crenças. Crenças que fazem com que no teu dia a dia tu dê menos do que poderia, que tu crie uma zona de conforto diante de crenças. Crenças limitadoras. Elas estão aí limitando e limitando. Outra crença absurda que existe é que para ser redimido ou resolvido, você precisa de punição. Crer na eficácia da punição. Punição não te leva a resultado nenhum. Punição te traz um fator básico de sofrimento. Punição não é o resultado, mas todos creem, eu preciso da punição, eu preciso do perdão, eu preciso dessas crenças limitadoras, sendo que na verdade nunca isso foi trabalhado de fato, porque na verdade sempre se difunde o amor resolve tudo, mas é melhor crer que quem é punido não faz mais, crer que a punição é o remédio dos que erram, crer que punição traz alguém melhor ou alguém menos criminoso. Isso não é verdade. Isso é limitador. Porque as pessoas preferem o menos do que o mais. Crenças limitam. Crenças não trazem o resultado. Crenças fazem com que você não vá além, mas se feche. Crenças são como você cavar um buraco e dizer aqui dentro eu estou seguro e nada vai me acontecer. E na verdade não é isso que ocorre. As crenças trazem uma fuga e uma segurança externa que não tem veracidade. Porque crer é acreditar em algo. Mas na verdade o que a gente busca é ser. E crer não é ser. Você tem que ser. Você não tem que crer. Porque se você é, você não tem que crer. Porque não há o que se acreditar. Porque basicamente está em você. Então entenda essas partes. Compreenda que crenças não são benéficas. E que nós temos muitas crenças limitadoras e crenças que fazem com que a gente crie um processo extremamente antinatural para o nosso crescimento. No momento que no nosso dia a dia a gente crê que não tem condições, você está se limitando. No momento que você crê que você não pode mudar de emprego, você está se limitando. No momento que você crê que não tem capacidade,
de estudar ou ser alguém diferente, você está se limitando. No momento que você crê que você não pode seguir os seus sonhos, você está se limitando. São crenças. Você crê que realmente a pessoa feliz é aquela que tem estabilidade financeira, saúde e uma família boa. Mas de fato você acredita nisso? E se você acredita de fato no seu interior, isso faz parte de você? No fundo, quando falam para você e você busca o dinheiro acima de tudo, os bens materiais, você realmente é completo? Você é alguém feliz, amoroso, realizado, com toda essa crença que colocam diante da supremacia do material? No momento que dizem que o importante é gozar, é aproveitar o momento, essa crença, lá dentro de você, você é feliz. Você tem o amor, você exala compaixão, caridade, bondade e alegria. Você que está aí trabalhando diante das suas crenças hoje, diante do que você acredita, você pode dizer: eu sou realizado, eu sou amor, eu sou paz, eu sou caridade? Acho que não. Porque vivemos diante de crendices limitadoras, positivas e negativas. Crendices que nos limitam porque temos preguiça, porque não queremos trabalhar, porque não temos capacidade de desenvolver, porque não queremos desenvolver, porque nosso orgulho e nossa vaidade não nos permite o erro, o fracasso, porque cremos numa realidade de um mundo deturpado e extremamente materialista e imediatista. Porque quem crê que tudo é aqui, ó, automático, lamento, meu amigo. É uma crendice que não tem resultado. Quem crê que tudo é instantâneo, realmente, não tem nada. Porque se é instantâneo, acaba logo. Vamos mudar essas crendices limitadoras. São crendices, são credos que vêm cada vez mais tornando a vida complicada. Porque limita. Os credos são limitações, são questões que alguém disse que tu levou como verdade, mas a verdade não está dentro de ti. Não faz parte de ti. Porque tu vem com um propósito. Por mais que tu não recorde dele, ou inconscientemente, ou conscientemente trabalhe isso, tu vem com outros propósitos. Mas tu prefere trabalhar diante de crendices. Eu prefiro crer que, na verdade, o grande êxito do ser humano é ter as questões materiais. Eu quero crer que, na verdade, as coisas têm que vir de forma fácil. Eu quero crer que, na verdade, existem pessoas fora do comum e eu que sou um coitadinho. Mas não é assim. Todo mundo, para chegar à exceção e a ser alguém melhor, precisa ser. E para ser, você tem que trabalhar. Você tem que agir, você tem que modificar, calejar, e isso leva muito tempo. E só nessa frase eu elimino várias crendices. Que não existe ninguém sobrenatural, não existe ninguém fora da curva, não existe nada que ocorra de forma imediata, não existe nada que ocorra sem esforço. Já elimino vários credos. Porque todo ser humano que hoje está reencarnado, que parece ter algum tipo de facilidade, ou que seja um pouco fora do comum, é porque ele trabalhou muito. Ah, mas nessa vida eu não vi ele fazendo nada. Mas meu amigo, minha amiga, eu garanto que em outras ele fez. A diferença é essa. Que ou ele é um espírito mais antigo que tu, ou na verdade ele já vem muito mais tempo trabalhando do que você. Mas prefiro desculpa.
desculpas, né? É mais fácil dizer e acreditar que eu realmente sou deficiente, que eu sou coitado, que eu sou incapaz, que eu sou burro, que eu sou ignorante, que eu não tenho oportunidades, que eu não tenho condições, que as coisas têm que vir de imediato, porque quem se esforça é um coitado, é um fracasso, porque esforço é sinônimo de fracasso, porque bom, na verdade, é que ele consegue tudo imediato, né? Tanto que hoje as pessoas querem ser youtubers, né? Influencers, porque simplesmente querem postar uma porcaria de um vídeo ou de uma imagem sem conteúdo nenhum, extremamente vazio, e ganhar dinheiro, ser famoso, bem sucedido e adorado e com dinheiro no bolso. Só que isso é ilusão. Isso é o mundo da fantasia. Isso é uma crença básica, né? Do instantaneismo, do imediatismo material, do consumo, do culto ao corpo, a felicidade falsa. Acreditamos na felicidade das ilusões. Meus amigos, lamento. Tudo mera crendice limitadora. Vamos crer na vida fantasiosa, porque é melhor do que criar na verdade, levantar cedo e trabalhar. Trabalhar não para ter dinheiro, mas trabalhar para ser uma pessoa melhor. Trabalhar os teus erros, os teus medos, os teus fracassos. Trabalhar para ser alguém diferente. Trabalhar para eliminar os teus vícios negativos. É melhor viver nos credos, na ficção. Limitado aos credos. Não. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas não leva a nada, porque uma hora cai. Porque todas as crendices têm limitação. Uma hora elas acabam. Mas vamos lá, Fabiano. Tu falou só de crendices limitadoras, mas existe aquele: eu creio fervorosamente em Deus. Eu creio na doutrina espírita. Eu creio na doutrina católica, na evangélica. Eu creio na espiritualidade maior. Crê, meu amigo? Você crê? Como eu disse, crê limita. Porque se tu crê na doutrina espírita já é um problema. Porque já está limitando. Porque tu crê na doutrina espírita. E a doutrina espírita é uma doutrina diante de várias outras doutrinas e religiões que existem no mundo. E todas devem ser respeitadas. E aí? E todas têm seu ponto positivo. Todas pode pegar alguma coisa que vai te servir. Porque tu, como eu referi, eu creio que sou espírito. Eu creio em vida após a morte, mas tu não se sente um espírito. Eu creio na vida eterna, mas tu não é eterno. Então não adianta dizer que eu sou espírita. Você não é espírita. Você crê na doutrina espírita. Mas você não é espírita, então não tem nem como falar, porque já te limitou. O que tu pode dizer assim: eu sou eterno. Eu sou um espírito num corpo de carne. São coisas totalmente diferentes. Hoje todo mundo trabalha diante de credos. Todo mundo está trabalhando diante de forma religiosa com a sua muleta. Mas é aquilo que eu digo: no momento que a muleta quebra, que bate dificuldade, tu roga, tu xinga teu mentor, tu chora dizendo que ele está longe. Né? Na hora que a morte bate de fato, tu barganha. Né? No momento que vem a doença, tu pede um atendimento à distância. Cadê aquela história? Crendice, limitadora. Quem crê, só crê, não é. E é importante ser. Então se você é um espírito eterno. Eu sou eterno. Se sou eterno, te preocupa com isso. Porque essa vida é limitada. Então entende assim, ó, teu dia, tua semana, tua realidade tem que ser voltada para ti ser um espírito melhor. Não um materialista, um corpo de carne melhor. Você tem que entender que você tem que trabalhar então de ótica das tuas necessidades espirituais, não das tuas necessidades materiais. Você não precisa suprir em forma demasiadamente as necessidades orgânicas. Você precisa suprir obrigatoriamente suas necessidades espirituais e materiais. Mas não. Nós cremos na doutrina espírita, nós cremos no espiritismo, nós cremos na vida eterna, porque é basicamente isso, e crença limitadora. Porque você acredita que basta crer porque é suficiente. E crer é cômodo, né? Porque, eu creio. Vou lá no centro espírita, faço uma caridade de vez em quando, ajudo uma pessoa lá, dou uma lidinha de quinta categoria,
faço uma oraçãozinha porque eu creio e creio tá tudo resolvido. Mas não. Não. Porque crer é limitar. Crer é pouco. Porque você precisa ser. Então não basta dizer de boca cheia, eu creio na doutrina espírita, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Virgem Maria, na Igreja Católica, eu sou crente da Igreja Evangélica. Não, não basta, meu amigo, minha amiga. Crer não basta. Porque crer limita. Porque você acha que só basta crer. E crer você já crê um monte diante de formas limitadoras negativas. Então nada mais é do que mais uma desculpa. É bengala. Em vez de eu ser, eu vou crer. Porque é suficiente, tá bom? Eu não preciso me mexer, não preciso agir de fato, não preciso ter a condição de trabalhar. E trabalhar ainda errando. Porque duas coisas que a gente não gosta é trabalho duro e ainda trabalho duro com sofrimento e erro. Não, isso é impossível. Essa crença não existe, isso não existe, Fabiano. Trabalhar duro com dor e erro. Essa frase tem que ser extirpada, porque isso não é de se acreditar, isso não é humano, mas deveria ser. Porque somos seres que estamos em letargia. Somos seres pouco evoluídos e temos que muito trabalhar. Mas é melhor crer que tudo tem que ser imediato, mas crer que tudo tem que ser da gente como a gente. Então, as crenças estão aí. As crenças são criadas, são discutidas e difundidas. Então não adianta, meus amigos, minhas amigas. Abandone as crenças. Entenda que você precisa ser. E para ser é necessário muito trabalho. Não basta crer. Ter é bom crer de alguma coisa. Mas aí eu digo, crença, basicamente, às vezes, é cinismo. Porque é muito mais fácil você se considerar um ateu e dizer eu não acredito nisso, eu acho uma besteira esses meios religiosos, isso que você prega, do que você dizer eu creio e não faço. Eu creio, mas não pratico de fato. Eu não creio, mas eu sou. Então muitas vezes a honestidade é melhor do que crer. Porque crer é ilusão. Ilusão é cinismo. Porque não é. É acreditar. Eu acredito que de repente isso pode ser verdade. Mas eu não sou isso. Eu não estou isso. Isto não está dentro de mim. Então não basta crer. É preciso mais. Realmente, temos historicamente várias outras crenças que nos limitam. O que eu estou trazendo aqui é pouca coisa, porque vivemos de credos. E os credos vêm da família. Quando nascemos, já nascemos com vários credos. Cremos, viemos para ser crentes à devoção dos pais. Viemos para ser crentes à devoção aos outros. E quando entra o eu? Nascemos em credos que tu tem que ser perfeito, exitoso. Mas onde entra o fracasso? Onde entra o crescimento? Então vem e vai, nós vamos trabalhando de credos. Credos e credos que limitam. Historicamente, viemos de credos limitadores. A igreja se deixou levar pelo império, que queria ser reconhecido por Deus, mas queria manter as orgias. Então, diante do interesse do poder político e do dinheiro, acharam que se poderia comprar Deus com facilidades. Basta um passe, basta um pagamento do dízimo, basta uma confissão, basta uma comunhão para te livrar dos teus maus. Isso não é suficiente. Isso é mero credo.
crendices aos montes. Crendices não levam ao resultado de fato. Crendices limitam de forma castradora ou limitam diante de uma possibilidade demais. No momento que você acredita, falo aqui da doutrina espírita porque é o que eu mais pratico e basicamente quem assiste é desse meio, mas isso se aplica para qualquer coisa. As pessoas acham que às vezes só tomar o passe vai resolver o problema das suas vidas. As pessoas acreditam e têm crença que o passe é milagroso, que o atendimento à distância resolve todos os problemas. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que as coisas só se resolvem. Mas se mudar é uma história difícil. É difícil. Os problemas se resolvem quando eu resolvo ser alguém diferente. Não é mais fácil acreditar que o passe é o salvador dos milagres. O atendimento à distância resolve todos os problemas de obsessão, de distúrbio emocional, de conflito energético. Não, amigos e amigas. O que muda, o que traz uma pessoa diferente de fato, é quando tu pega e remanga as mangas e diz assim, é o momento. É o momento de deixar de crer e ser. É o momento que eu vou abandonar todas as minhas crendices e vou me libertar. Libertar-se. É aquele momento que você chega e diz, vou chegar e vou dizer, chega, é hora de agir, é hora de mexer-se, é hora de atuar. Porque eu sou capaz, porque eu sou eterno, porque eu sou um espírito e principalmente porque eu sou a semelhança de Deus. Eu fui criado por Ele e posso chegar até Ele. Mas não. Trabalhamos diante de nuances de crendices limitadoras. Crer não resolve. Cremos em muitas coisas. Cremos em absurdo de questões, mas não somos. Crer não basta. Hoje você pode ter várias crenças positivas. Eu creio no mundo melhor. Mas não adianta crer no mundo melhor, porque ele só será melhor quando você for alguém boa. Eu creio no amor, mas não basta crer no amor, porque o amor só surge quando alguém toma a iniciativa de ser amoroso. Eu acredito na paz, não basta crer na paz. Você tem que buscar a paz interior de você, você tem que ser a paz. Crer não basta. Crer é limitante. Eu vou contar uma história sobre crença para demonstrar como crença é difícil e não traz resultado. Crença não demonstra o que tu é. Porque crença é apenas crença, é acreditar em algo que tu não é. E eu vou repetir uma história básica. Vou contar ela da minha forma, não aquela precisão de fatos, mas o contexto é ele. E como eu digo sobre crença e sobre falar como não tem finalidade, a crença e como ela limita e como ela não é uma resultante, eu sempre refiro e trago o grande exemplo da humanidade, que é Jesus Cristo. E vou trazer um momento da vida dele, na qual se coloca em xeque a questão da crença. Bom, um momento mais emblemático, que a gente sempre refere, da passagem por ele aqui na Terra, é o processo que se inicia antes da crucificação e a crucificação. Então vamos àquele emblemático final de dia, o dia da Santa Ceia, as vésperas do processo do martírio, do Calvário. E Jesus lá, retirado com os apóstolos, no final do dia, ele entra já no seu processo reflexivo, já prevendo tudo o que vai ocorrer na sequência, sabendo que o grande momento, a cruz, o Calvário e o fim daquele processo carnal para o início do novo momento se aproximava. E nisso, ele lá reflexivo, no momento dele, se aproxima a Pedro,
Pedro, um dos seus apóstolos, um dos mais próximos. E Jesus, olhando a ele, questiona: Pedro, tu crês em mim? E Pedro diz: eu creio, Senhor. E Jesus novamente pergunta: Pedro, tu crês em mim? E ele diz: mestre, com todo o coração. Pedro, tu crês em mim? E Pedro, já desconfortável com tanta insistência naquela pergunta, ele diz: com todo o meu coração, com toda a minha alma, tu duvidas disso? E Jesus apenas afirma: até o cantar do galo, tu terás me negado 3 vezes. E ele sai. E Pedro fica chocado. E se decorre o dia, e o galo nem deu as caras, e Pedro realmente o nega 3 vezes. E o que eu quero dizer com isso? Pedro foi mentiroso? Não. Pedro de fato era crente, ele acreditava em Jesus. Mas ele não comungava com o que ele queria, com o que ele trouxe. Ele não vivia com Jesus, ele não tinha Jesus nele, ele não tinha a história, o emblemático fato do que ele trouxe. Ele apenas era crente. E Jesus não discutiu isso, porque ele sabia que ele era crente. Mas na verdade ele não queria ouvir essa resposta. Não era isso que ele esperava, porque crente é crente, ele acredita, mas não vivencia, não é. E era o que era Pedro. Naquele momento, ele só acreditava, ele não foi mentiroso. Realmente, quando ele disse, eu creio em ti, com todo o meu coração, realmente ele acreditava nele. Mas era apenas crente. Ele não vivenciava a palavra, ele não entendia a profundidade do conteúdo que ele trazia. Ele ainda não tinha Deus dentro dele, ele não tinha um amor. E por isso que Jesus questionou ele, porque ele não queria alguém crente. Ele queria alguém devoto. Alguém que de fato a essência. Infelizmente Pedro não tinha, porque ele era meramente crente. Ele acreditava naquilo que aquele homem trouxe. Mas ele não era sinônimo da palavra dele. Ele não era uma pessoa que vivia e contemplava o que ele trouxe. E por isso que Jesus questionou e afirmou: tu me negarás. Porque na verdade, naquele momento, Jesus queria que Pedro dissesse: eu não creio em ti. Ele não queria uma pessoa crente. Ele não queria uma pessoa que seguisse ele. Ele queria alguém que fosse aquilo que ele era. Mas nós não queremos ser, nós queremos crer. Porque não queremos trabalhar e não queremos fracassar. Porque não queremos desenvolver e correr atrás. Queremos só crer. Só que foi o que aconteceu. Quem crê, na hora que aperta, foge. E foi o que Pedro fez. Com medo da morte e ser crucificado e passar pelo Calvário, ele negou. Porque ele apenas acreditava. Ele não comunicava, ele não era aquilo que Jesus queria. Ele só era um crente. Ele se limitou, infelizmente. Poderia, diante da história, ter tido muito mais êxito. Poderia ter sido mais glorioso diante da acepção dele, sem sombra de dúvidas. Mas ele era só um crente. Então Jesus perguntou: tu crês em mim? E ele disse que sim. Tu crês em mim? Sim. Crês mesmo? Com todo o meu coração. Então eu te informo que antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E ponto final. E foi o que ocorreu. Porque Jesus, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de inquisição, simplesmente ele colocou Pedro em teste e para ele refletir. Infelizmente,
Pedro, diante ainda do seu adormecimento, não querendo de fato se entregar àquilo que ele oferecia, ele preferiu ficar só na crença e não ser. E na sua crença ele negou ele 3 vezes. E é o que nós fazemos. Vivemos em crenças e negamos ele todos os dias. Todos os dias estamos negando. Pedro negou 3 vezes. Nós negamos milhares. Pedro ainda teve, diante da questão de acreditar, a vergonha. Porque ele deixou de crer em culpa, em punição, em vingança, em sofrimento, em coitadismo, porque ele podia, diante daquela questão dele, entrar num processo de culpa absurda, continuar sendo crente de que o castigo é fato, que ele tem que ser punido, que ele era incapaz. Mas não. Ele foi lá, avaliou a situação, teve vergonha da sua atitude e começou a trabalhar. E trabalhar para que de fato ele deixasse de ser crente e vivenciar aquilo que ele deixou. Ser um missionário dele. E ele conseguiu. Mas ainda vivemos nas crendices. Preferimos crer do que ser. E eu falo que nós passamos pela situação de Paulo todo dia. Porque todos nós, quando acordamos, Jesus chega para nós, inconscientemente ou conscientemente, independente de você acreditando ou não, e pergunta: tu crês em mim? Todo dia quando você acorda, a primeira pergunta que vem do mundo para você, de Jesus para você é: tu crê em mim? E você pode ser bem honesto, o que seria ideal, diz: não crê em ti. E vai e faça tuas porcarias tranquilo. O problema é que quase todo mundo, na sua grande maioria, de forma rebelde ou não, ou de forma consciente, ou de forma adormecida, sempre diz: eu creio. E ele novamente pergunta: tu crê em mim? E você diz: eu creio. E ele pergunta novamente: tu crês em mim? Tu diz fervorosamente: eu creio. E ele te afirma: até que tu feches os teus olhos na hora de dormir, tu não me negarás 1, nem 2, nem 3 vezes, mas muitas. E ele se vai. E você, incrédulo, porque você é crente, acha que não. Mas se você tiver a honestidade de avaliar todos os seus dias, você está negando ele todos os dias, em todos os momentos. No momento que você acorda e não se respeita, no momento que você tem a oportunidade de respeitar ao próximo, no momento que você tem a oportunidade de auxiliar com bom dia, com um sorriso, o próximo não faz, no momento que você é agressivo com o outro, no momento que você não põe limites nas situações, no momento que você prioriza, no momento que você não respeita as pessoas que estão em volta de você, no momento que você prefere ficar na televisão em vez de fazer uma boa leitura em busca do seu crescimento, no momento que você prefere comer em excesso do que cuidar do seu corpo para que ele dure o suficiente para você ter tempo para estar aqui crescendo. No momento que você entende que deixa depois para ser melhor, mas hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso sair, hoje eu preciso me divertir, você está negando ele. Você nega ele diversas vezes no seu dia. Porque negar basta não fazer nada. E aí você vai lá e dorme. E aí vem outro dia. E ele amanhece e faz a mesma pergunta. Fulaninho, tu crês em mim? Fulaninho, tu crê de fato em mim? Fulaninho, tu crê em mim? E tu vai pro teu dia e diz: eu creio. E ele diz: até que tu feche os teus olhos antes de dormir, tu me negarás não 1 amanhã, não 2, não 3, mas muitas. Porque no teu dia,
no momento que tu não olha para o teu próximo, no momento que tu pensa nas tuas finanças, no momento que tu não pensa em ser alguém melhor, no momento que tu não produz para um mundo melhor e para ser alguém eterno, de fato, tu estás me negando. E você nega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 vezes num dia. E Pedro só 3. E você vai lá e dorme de novo. E aí as pessoas não entendem porque a vida anda tão complicada. Porque a vida anda tão difícil. Porque é melhor virar ser crente. Porque crente é suficiente. Pedro também foi crente. E Jesus foi para a cruz. A diferença é que Pedro, diferente da maioria, diante do choque que ele teve em ter realmente visto que negou ele 3 vezes, resolveu ser diferente. Resolveu botar o rabinho no meio das pernas e trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Porque ele entendia que não basta crer, preciso ser. E ali eu pergunto a vocês, sejam honestos. Avaliem os seus dias e vocês terão certeza do que eu estou falando. Todos nós negamos ele diversas vezes no nosso dia. E é por isso que eu repito. As pessoas dizem quando ele voltará, quando ele ressurgir, quando terá uma nova oportunidade de ter ele no nosso meio. E pior de tudo, dizem que se ele vier, vão seguir ele. Eu afirmo, ele vai para a cruz de novo. Ele vai ser negado. Porque ele vai chegar e vai dizer para ti, larga teus bens e me segue. Deixa de ser preguiçoso e trabalha diante do teu bem e do bem do próximo. Desapega das questões materiais. Porque ele faz isso todos os dias. Ele está aí, não em corpo, mas em alma, em essência. Todo dia de manhã eu te ouvido dizendo, aproveite essa oportunidade e seja alguém diferente. Mas não. Nós queremos crer. Porque crer é mais fácil do que ser. Porque crer não tem esforço. Porque crer diante da conveniência de alguém que foi esperto em manipular e diante da conivência daqueles que não querem modificar. Então, amigos e amigas, amanhã será um novo dia. E novamente, de manhã, ele vai te perguntar, crês em mim? Um momento, um grande dia, nós teremos que dizer, eu não creio. Eu sou o que tu és. Eu sou a tua mensagem. Eu sou a união de tudo que é maior. Eu tenho Deus em mim. Essa é a verdadeira resposta. É ser. Mas para isso não basta querer. Porque quem crê, nada tem. Então, entendam que se a vida está difícil, se ela está complicada, é porque cremos. Porque queremos e construímos isso. De forma insólida, em terreno arenoso, e trabalhamos diante de muletas. Então saia das crenças limitadoras, de desculpismo, de que não pode, que é burro, que é incapaz, que não tem tempo, que não tem condições, que não é o momento. Porque o momento é agora. Jesus disse para Pedro, a tua oportunidade é agora, Pedro. Eu estou indo morrer. É o meu fim. Acredita? Não. Seja. É a tua última oportunidade. Eu te clamo. Adere ao que eu quero trazer para vocês. Mas Pedro achou que tinha tempo. Pedro vivia na preguiça. Precisou ver a pessoa que ele amava morrer da forma que morreu para mudar. E aí? O que você quer? Viver na preguiça, no ócio, achando que sempre depois vai poder? Ele vai para a cruz. Todo dia ele está indo para a cruz. E todo dia você está o negando. Quantas vezes mais você vai negar? Quantas vezes mais você vai dizer, eu creio, mas não quero ser? Quantas vezes mais você vai precisar disso? Quanto mais você vai querer sofrer diante desse processo? Não precisa mudar agora. Tudo. Mas pelo menos diminui a quantidade de vezes que você nega ele no dia. Se você nega 30,
comece a negar 29. Se você está agora negando 29, comece a negar 28. Até que não negue mais. Para que depois comece a trabalhar para que você possa dizer todo dia de manhã: eu não creio. Eu sou aquilo que tu espera. Eu sou aquilo que tu veio trazer. Eu sou um ser que tem um Deus amplo dentro de mim. Então, amigos e amigas, deixem de crer. Crer não basta. Crer limita. Crer castra. Crer não basta. Seja. Eu acabo com a indagação. Como eu tenho feito, que todo dia é uma oportunidade, e amanhã novamente será uma oportunidade, não me esqueça. Quando acordar e abrir os olhos, ele estará lá dizendo: tu crês em mim? Tu crês em mim? Tu crês em mim? E ele te dirás: até que tu feche teus olhos, tu não me negarás uma, nem duas, nem três, mas muitas. E ponto final. Fique diante do que você acredita. Pode concordar comigo? Pode. Pode, também não pode. Mas é aquilo que eu digo. Eu quero trazer um ponto de vista diferente. Um ponto diferente do que deve se pensar. Refletir. Reflita. Se for útil, que bom. Se não for, tudo bem. Negue menos. Creia menos. Seja mais. É o que eu desejo a todos. Uma excelente noite. Que amanhã de manhã possamos dizer: nesse dia, mestre, te negarei menos do que ontem. E que todo dia seja um acréscimo de menos negativas, mas sim mais trabalho, de mais ação, mais atitude, mais atividade, mais desenvolvimento para o crescimento de um ser que não é limitado, que é um ser imaterial, eterno. Deus. Paz a todos, um beijo no coração de todos, que possamos não mais negar ela, dizendo: eu não creio, mas eu começo a ser aquilo que tu veio trazer para nós. Até a próxima.